Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio, e agora na segunda temporada. E para este segundo episódio aqui da nossa segunda temporada, nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre Simples Nacional, aquele regime tributário que muitos empresários buscam, só que nem todos estão aptos a estar ali presentes neste regime tributário. Então, se você tem dúvidas sobre este tema ou quer saber um pouquinho mais, eu já convido você a permanecer comigo aqui neste segundo episódio do Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Vem comigo! E já que nós vamos falar sobre Simples Nacional, é algo que, como eu mencionei anteriormente, todo empreendedor que busca abrir o seu negócio, ele sempre visa aí estar aderindo a este regime tributário. Só que muitos desconhecem algumas particularidades sobre este regime, como, por exemplo, nem todos estão aptos a estar ali gozando os efeitos deste regime tributário. Mas você sabe quais são essas opções de restrição ao Simples Nacional? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Só que antes de tudo, eu preciso te esclarecer que o Simples Nacional, ele é um regime tributário simplificado. Ele foi criado em meados de 2006 pela Lei Complementar 123, mais conhecida atualmente como Estatuto do Microempreendedor. Então, ele é voltado exclusivamente para as micro e pequenas empresas, incluindo também os microempreendedores individuais. Então, toda vez que você ouvir essa palavra MEI, o MEI também pode aderir ao Simples Nacional. Então, ele surgiu justamente com o objetivo de reduzir toda a burocracia e os custos para os pequenos empresários, criando assim um sistema unificado de recolhimento de tributos. Ou seja, é claro, gente, que eu estou falando de simplificação, de declaração, entre outras facilidades que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Agora, algo muito importante que eu preciso de esclarecer aqui é que para a inscrição do Simples Nacional, existe uma opção. Então, o empreendedor, o empresário, ele vai ali buscar realizar uma opção. Ele tem a opção de estar no Simples Nacional ou não, tá? E isso vai variar muito de acordo com o faturamento. Só que para os empresários iniciantes, eu diria que você está abrindo o seu negócio, o que é recomendável? É sempre recomendável fazer um planejamento tributário. Por quê? Porque nem sempre o Simples Nacional é vantajoso. Mas para ocasionar aí a solicitação desse regime, ela só pode ser feita através deste mês, o mês de janeiro, até o último dia útil. Uma vez deferida, ela produz efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Ou seja, se porventura o início da atividade ela tem um prazo de 30 dias contados do último deferimento da inscrição. Então, a gente tem aí, para que você tome como base, para aquelas empresas que estão em início de atividade, elas têm um prazo de 30 dias contados do último deferimento da inscrição. E essa inscrição é qual? A inscrição municipal ou estadual, quando são exigíveis, tá? Desde que não tenham ocorridos aí 180 dias da inscrição do CNPJ. Então, também tem aí uma observação que deve ser prestada muita atenção, principalmente aos empresários aí que estão querendo abrir o seu negócio.
que não pode ocorrer depois de 180 dias da inscrição do CNPJ. Agora, para as empresas com data de abertura do CNPJ a partir de 1º de janeiro de 2021, esse prazo ele passará para 30 dias contados da data do último deferimento da inscrição, desde que não tenham decorridos 60 dias da inscrição do CNPJ. Então, veja que já temos aí uma alteração muito importante já mencionando para vocês agora nesse ano de 2021. Muita atenção. Se for deferida, a opção ela vai produzir efeitos a partir da data da abertura do CNPJ. Então, muita atenção. Por isso, a importância de se verificar a questão do CNPJ, da data de abertura, da data do deferimento da inscrição do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no ano de janeiro do calendário seguinte, ou seja, 2022. Então, é algo que a gente está trazendo como uma novidade já para esse ano de 2021, certo? Agora, uma outra situação que eu preciso esclarecer aqui para vocês, e também está relacionada à questão da forma como o empresário verifica a questão do Simples Nacional, que é justamente quem pode se inscrever no Simples Nacional. Uma das regras, gente, é o porte da empresa, se ela é pequena, se ela é média ou se ela é uma microempresa, por exemplo. Se ela for uma microempresa, até R$360 mil de faturamento dos últimos 12 meses. Se ela for uma empresa de pequeno porte, uma EPP, é de 360 mil a 4,8 milhões de reais de faturamento nos últimos 12 meses. Você observou que eu sempre menciono faturamento? É isso mesmo que você ouviu. Por quê? Porque no Simples Nacional, esse regime ele está muito ligado à questão do faturamento da empresa. E para o microempreendedor individual, ele pode fazer parte sim do Simples Nacional, desde que ele se adeque aí ao seu faturamento de R$81 mil, que é justamente as regras do perfil dele, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre as vedações a esse regime tributário, porque, como eu falei anteriormente para vocês, é muito vantajoso? Só que muitos empresários, quando vão abrir o seu negócio, eles sempre têm em mente que, não, eu preciso estar no regime do Simples Nacional. Só que, sem um planejamento tributário, não é possível verificar se realmente vai ser vantajoso para aquele empresário, para aquela empresa, ou se ele está ali sujeito a uma vedação à participação desse regime tributário. E quem vai fazer esse planejamento tributário para essa empresa? O advogado tributarista. Então, a gente já recomenda que você não deixe de consultar o seu advogado tributarista. Agora, vamos antecipar aqui a nossa informação sobre as vedações a esse regime. Não pode possuir uma outra empresa no quadro societário. Então, a gente já tem aí uma vedação, que é justamente ligada aí ao quadro societário, onde apenas pessoas físicas podem ser sócias. Uma pessoa jurídica não pode ser sócia de uma outra pessoa jurídica que está no Simples Nacional. Isso é uma vedação. Não ser uma sócia de outra empresa, ou seja, o CNPJ não pode participar do capital social de outra pessoa jurídica. Isso também é uma vedação. Isso também está ligado à questão do quadro societário, tá? Caso os sócios eles possuam outras empresas, a soma do faturamento de todas elas não pode ultrapassar o limite de 4,8 milhões de faturamento. Nesse ponto, é algo muito importante mencionar aqui para vocês sobre a questão da soma de faturamento. Por quê? Porque muitos empresários não têm essa informação muito
eu diria que desconhecem essa informação e acabam que não passam para o contador a questão de outras empresas, de possuírem outras empresas. E quando isso ocorre, omissão de informação, é claro, que vai impossibilitar aí também no, na permanência de estar no regime. Por quê? Porque ele até pode fazer opção, só que com o decorrer do tempo, ele muito provavelmente ele vai ser desenquadrado deste regime tributário e sofrer todas as penalidades por conta da omissão de informação prestada. Por quê? Porque ele não pode possuir outras empresas. Ele até pode possuir outras empresas, só que não pode ultrapassar o faturamento de 4,8 milhões. Então, vão ser somados os faturamentos de todas as empresas pela qual ele é sócio. Então, observe essa informação. Ele não pode ser uma sociedade por ações, aquela chamada SA. Não pode. Por quê? Porque esse é um regime que foi criado justamente para atender as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas e também os microempreendedores. Você concorda comigo se ela tem o objetivo de reduzir burocracia e favorecer aqueles pequenos empresários? Por que ela teria que também atender a sociedade por ações, que é aquela chamada SA, que pode ser vendida em balcão através das suas ações? Então, isso também é uma vedação. Ela não pode possuir sócios que morem no exterior, ou seja, fora do Brasil. Isso também é uma vedação. E para a opção do regime, não pode ter nenhum débito, tanto na Receita Federal, quanto no Estado, quanto no município, e principalmente na Previdência. Por quê? Porque quando você realiza ali a opção pelo regime, eles vão fazer o cruzamento de dados e vão apurar se tem ou não débitos. Se tiver débitos, não vai poder fazer parte ali do Simples Nacional. Aí vai precisar quitar os débitos ou realizar um pedido de parcelamento para a regularização e aí aguardar o ano calendário seguinte. Empresas com atividades que são permitidas. Então, todos os anos, algumas empresas têm as atividades permitidas. Então, a gente já faz aí um convite a você para que você consulte o seu advogado tributarista para que ele realize um parecer se a sua atividade ela está ou não permitida através da legislação atual do Simples Nacional. Aqui a gente não vai falar todas as atividades que são permitidas, até porque se eu fosse falar todas as atividades, a gente teria aí algo de 3, 4, 5 horas de um episódio de podcast, algo que ficaria inviável. Então, já te falo, consulta o teu advogado tributarista para que ele, através do parecer, possa te descrever se a tua atividade é permitida para o Simples Nacional. Micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, tá? Essas empresas aí, elas não podem possuir débitos, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês: as empresas que não possuam débitos em aberto, aqueles sem negociação ou parcelamento com o governo, essas empresas elas podem realizar a opção pelo Simples Nacional. Agora observe, uma coisa é você ter débitos, tá? Em negociação, sendo parcelados. Isso você pode. Você não pode ter débitos que não estão negociados, que não estão parcelados, tá? Isso é uma vedação. Agora, uma outra questão que eu preciso esclarecer aqui para vocês. Não pode ter um faturamento que exceda esses 4,8 milhões no ano calendário anterior ou no ano calendário vigente. Então, isso aí é uma vedação.
As empresas que possuam mais de um sócio com participação superior a 10% em empresa de lucro presumido ou real e a soma do faturamento de todas não pode ultrapassar 4,8 milhões. Isso é uma vedação. As empresas que tenham aí cooperativa, sociedade por ação, ONG, banco, financeira, gestora de crédito e ativo, elas não podem participar do Simples Nacional, tá? A empresa ela possui uma filial ou um representante da empresa com sede no exterior. Não pode, gente, tá? Uma outra situação que também pode gerar muita dúvida, que é a vedação para aquelas empresas que são resultantes ou remanescentes de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica, que tenha ocorrido nos últimos 5 anos calendários anteriores. Então, isso aqui gera muita dúvida. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Agora, uma questão muito importante, que é sobre o limite do faturamento do Simples Nacional. Claro que a gente já mencionou aqui que o limite é 4,8 milhões. Só que você sabe como é levado em consideração esse percentual, esse cálculo? Para que você possa entender, esse cálculo é levado em consideração os últimos 12 meses de faturamento bruto, sem desconto algum. Então vamos lá. No primeiro ano de funcionamento do CNPJ, o cálculo do faturamento ele vai ser calculado, realizado por uma média. E essa média, eu já estipulo aqui para vocês que ele vai ser multiplicado por 12 meses. Por exemplo, faturamento do mês, ele vai ser multiplicado por 12 meses. Isso no primeiro mês. No segundo mês, o faturamento do primeiro mês vai ser multiplicado por 12. E no terceiro mês, a média do faturamento do primeiro e do segundo é multiplicado por 12 meses. Assim por diante, você vai ter aí que completar 13 meses de funcionamento, quando o faturamento dos últimos 12 meses vai ser sempre realizado. Então, aí a gente tem um acúmulo acima de 3,6 milhões. Então, é claro que eu preciso ressaltar aqui para vocês que mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, essas empresas que faturam mais de 3,6 milhões nos últimos 12 meses, elas vão ter o ISS e o ICMS recolhido como empresa no regime normal, ou seja, não optante. É uma informação que muita gente não sabe, tá? E, é claro, torna o Simples Nacional desvantajoso. Não traz aí uma vantagem tão grande em relação à comparação com o lucro presumido, por exemplo. Então, aí é um dos pontos que eu queria destacar aqui para vocês sobre uma das desvantagens do Simples Nacional, tá? Agora, muito importante, como é que você vai poder realizar a arrecadação do Simples Nacional, dos impostos? Para que você possa entender como funciona a arrecadação dos impostos no Simples Nacional, eu preciso te esclarecer que essa arrecadação ela é feita através de um documento chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E ele serve justamente para unificar alguns tributos, como, por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, o imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, o ICMS, o imposto sobre os serviços, a contribuição patronal previdenciária. E essa tem uma observação. Todos os obrigados no anexo 4, eles vão fazer a arrecadação da contribuição patronal previdenciária de forma separada,
tá? Tem muita gente que tem dúvida em relação a essa questão. Já fica a dica. Anexo 4, todos os obrigados no anexo 4 do Simples Nacional, a CPP é realizada de forma separada, não convencional à DAS, ela não entra na DAS, tá? Agora, o vencimento da DAS é sempre todo dia 20 de cada mês. Se o dia 20 cair em um feriado ou final de semana, o vencimento sempre será o próximo dia útil. Por exemplo, no caso das empresas em que o faturamento dos últimos 12 meses ele for superior a 3,6 milhões, o ICMS e o ISS eles são cobrados separados. Então também tem uma observação aí que eu preciso destacar aqui para vocês, tá? Eles vão ser cobrados separados da DAS e eles vão incluir as obrigações acessórias de uma empresa optante do presumido ou do real. Então, já fica essa observação. Apenas os impostos, aqueles tributos federais que eles vão ser recolhidos na única guia, que a gente chama de DAS, tá? Então, nessa hora, é claro que a gente sempre aqui faz a observação. Além do contador, consulte sempre um advogado tributarista. Por quê? Porque isso é planejamento tributário. Isso já não está mais vantajoso para esses casos, tá? Agora, importante também que eu destaco aqui para vocês é que você sabia que nem toda empresa ela paga o mesmo valor no Simples Nacional? Pode até ser algo, uma informação que você pode até pensar, mas é claro, é com base no faturamento. Mas você sabia que tem muita gente que não sabe dessa informação? Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês e está muito ligada à questão de pagar imposto é simplesmente a análise do KNAI. Você sabia que o ingresso de um KNAI a mais pode influenciar e muito na questão da tributação? Pois é. Quando a gente fala de Simples Nacional, é claro que essa análise do KNAI deve ser feita pelo advogado tributarista. Então, já fica a dica para você não deixar de consultar o seu advogado tributarista de confiança. Por quê? Porque ele vai fazer a análise do teu KNAI para saber, através do planejamento tributário, se você vai pagar mais ou menos tributo. E eu te trago aqui um exemplo muito categórico sobre essa questão de KNAI. Por quê? Porque cada atividade, através do KNAI, ele vai ali verificar a questão se enquadra ou não nos 6 anexos do Simples Nacional. Se porventura enquadrou, ok. Agora entenda, cada anexo do Simples Nacional, ele possui alíquotas diferentes. E essas alíquotas, elas variam entre 4% até 15,5% sobre o valor bruto que vai ser faturado. Então, por isso que eu falo para vocês que se uma empresa ela possui mais de uma atividade que ela tem que pagar, é claro, diferentes alíquotas do imposto, ainda que ela esteja no Simples Nacional. Então, vamos supor a seguinte situação. Uma empresa ela possui uma atividade primária e 2 atividades secundárias. Sobre uma atividade primária, ela tem uma alíquota ali de 16,93% sobre o valor faturado. Já na atividade secundária, ela totaliza aí 19,5%. Então, viu como fez muita diferença? Para você entender um pouquinho mais sobre essa questão e esse exemplo que eu estou te dando aqui, eu já faço o convite para que após esse episódio você vá lá, visite nosso blog e já acesse o nosso e-book, onde eu estou mencionando aí esse exemplo relacionado ao KNAI e a importância de você consultar um advogado tributarista para analisar se todos os teus KNAIs estão batendo com todos os anexos do Simples Nacional e se isso também vai influenciar na questão da tributação para efeitos de planejamento tributário, certo? Agora, para finalizar, eu te trago aqui as características principais desse regime
tributário. Por quê? Porque ele é único, ele é muito diferente do presumido e extremamente diferente do lucro real. Por quê? Porque ele possui aí um objetivo que é justamente fomentar e auxiliar os micro e pequenos empresários. Então, ele é um facultativo, porque você pode optar por ele ou não. E quando você faz essa opção, é claro que essa opção está sempre ligada aí a um planejamento estratégico, um planejamento tributário. Ele é irretratável para todo o ano calendário. Uma vez que você aderiu a ele, você vai precisar permanecer nele durante todo o ano calendário. Ele abrange o imposto de renda, a pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a contribuição para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica. Entenda que se você for para o lucro presumido, você vai precisar apurar todos esses tributos de forma separada, então vai ter uma contabilidade um pouquinho mais complexa. Aqui, nós estamos diante de uma contabilidade fiscal totalmente simplificada, porque ela vai simplificar a arrecadação de todos esses tributos. Por quê? Cada um vai ter um determinado percentual de acordo com a sua faixa de faturamento, ou seja, é algo que você pode ali já solicitar para que o seu advogado tributarista, no ato do planejamento tributário, já discrimine para você a segregação de todas as alíquotas de todos esses tributos, certo? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, a simplificação dessa arrecadação é feita através de um documento único de arrecadação, que nós já mencionamos aqui, que é a DAS. E outra coisa muito importante que eu destaco aqui para vocês, a disponibilização às empresas, às microempresas, as empresas de pequeno porte, tá? Existe um sistema eletrônico para realização do cálculo do valor mensal devido, ou seja, para gerar a DAS. Então, essa constituição do crédito tributário é realizada através do sistema eletrônico, quando ali a contabilidade fiscal vai realizar o cálculo para fazer a apuração do valor mensal que vai ser devido a título de tributo, a título de tributação que está incidindo sobre aquela atividade daquela empresa, tá? A apresentação de declaração única e simplificada das informações socioeconômicas e fiscais. Então, quando a gente fala sobre essa questão, tem muita gente que confunde com a DCTF, só que aqui a gente tem o que a gente fala de CIMEI, tá? Que, é claro, é destinado a um MEI. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é a possibilidade dos estados adotarem sublimites para as empresas de pequeno porte, em função da respectiva participação dela no PIB. Então, os estabelecimentos que são localizados nesses estados, cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite, eles vão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao estado ou ao município. Então, aqui, lembra que eu mencionei para vocês, isso aqui pode não ser tão vantajoso assim, mas também tem a questão da possibilidade dos estados estarem adotando aí alguns sublimites, se for uma empresa pequena uma empresa de pequeno porte, tá? E quem é que vai te dar essa informação? O advogado tributarista. É claro que nós já fazemos aqui algumas observações muito importantes, que é justamente está ligada aí à questão da exclusão da empresa do Simples Nacional. E quando nós falamos sobre exclusão da empresa do Simples Nacional, é claro que é algo que precisa sempre ter muita atenção.
e principalmente a atenção do empresário. Por quê? Porque se a empresa ela for enquadrada no Simples Nacional e durante o ano ela ultrapassar o faturamento que é permitido, incluindo alguma atividade não permitida, aí a gente faz a observação. Observe o KNAI, estude o seu KNAI. E quem é que vai te dar essa informação? Advogado tributarista, tá? Alguma dessas atividades, quando ela não é permitida ou ela realizar qualquer alteração no contrato social e que esteja impedida durante o ano para esse regime tributário, vai ser obrigatório informar a Receita Federal para solicitar o desenquadramento. Por quê? Para evitar multa, né, gente? E as multas eu diria que são pesadíssimas. Por quê? Porque se ocorrer, porventura, uma alteração no contrato, em que aquela atividade, aquela alteração no contrato social da empresa, ela se tornou impeditiva para estar no regime tributário do Simples Nacional e não informar a Receita Federal, no ano seguinte, o que vai ocorrer? A empresa muito provavelmente vai ser multada e vai ser penalizada até o primeiro dia do ano calendário que passou, tá? A fazer os pagamentos conforme o lucro presumido, ou seja, vai onerar e muito, além da multa, que pode chegar a 200%, tá? Então, aqui a gente cita alguns exemplos. Por exemplo, ultrapassou o faturamento em menos de 20%, o desenquadramento a partir de janeiro do ano seguinte. Ponto. Ultrapassou mais de 20%, o desenquadramento é a partir do mês seguinte que ocorreu o excesso, tá? A inclusão de atividade impeditiva, o desenquadramento, ele deve ocorrer no mês subsequente da inclusão. Por quê? Porque isso vai gerar, se isso não for observado, gera multas pesadíssimas, tá? Agora, tem muita gente que confunde a questão do cálculo do Simples Nacional. Só para que você possa entender um pouquinho melhor como funciona o cálculo da DAS, para as empresas que são optantes do regime, é bom que você conheça aí todos os fatores, tá? Que vão impactar no valor do imposto. Por exemplo, as atividades que são permitidas e que foram separadas, tá, por anexo, verificar a questão das faixas de faturamento com as alíquotas progressivas. Por quê? Porque a gente vai ter aí que fazer o cálculo conforme uma estimativa. E essa estimativa, ela está ligada à faixa de faturamento. Logo, só para te dar um exemplo básico, se uma empresa de serviço que ela está ali obrigada ao anexo 3, ela faturou nos últimos 12 meses o valor de 250 mil, ela vai ter uma alíquota efetiva de 11,2%, tá? E se ela tem uma alíquota de 11,2%, então a gente vai fazer o quê para fazer o cálculo? 250 mil vezes 11,2%. E esse valor, ele vai ser subtraído, tá? Pela dedução da tabela. E a dedução da tabela é 9.360. Logo, dessa operação matemática, a gente tem uma alíquota efetiva de 7,46% no mês, tá? Então, aí você já sabe o que você vai pagar a título de tributos, tá? Uma outra situação que eu preciso discriminar aqui para vocês, que também gera muitas dúvidas a princípio, principalmente para o empresário, que são as tabelas do Simples Nacional. As tabelas do Simples Nacional e análise de KNAI é sempre um fator que deve ser muito observado pelo empresário e o advogado tributarista no momento do planejamento tributário. Por quê? Porque ele vai analisar o KNAI e a atividade pertencente para saber se no anexo 1 ele pode ser enquadrado como comércio, por exemplo. Então, no anexo 1 a gente tem o comércio, no anexo 2, indústrias, no anexo 3, os prestadores de serviços que muitas vezes não são aqueles profissionais liberais, tá?
E o anexo 4, os demais prestadores de serviços que não estão no anexo 3. E aqui a gente tem os profissionais liberais, como, por exemplo, os contadores, os advogados, tá? Anexo 5, os prestadores de serviços que não estão nem no anexo 3 e muito menos no anexo 4. Então, é uma observação que deve ser feita pelo advogado tributarista e pelo empresário quando eles estiverem discutindo ali a questão de planejamento tributário, análise de KNAI e outras coisas, tá? Agora, preciso destacar aqui para vocês uma importante informação. Fator R e todas as mudanças que trouxe ao Simples Nacional. Desde que foi criado o regime tributário do Simples, ele passou por diversas mudanças. E uma delas foi a partir de 2018. Justamente essa mudança que traz aí uma onerosidade, eu diria, a mais para os empresários, tá? Por quê? Porque o limite do faturamento ele foi aumentado e os anexos eles foram alterados e um deles até excluído. Então, já fica a grande observação que eu preciso destacar aqui para vocês, que é justamente o fator R. Basicamente, o fator R é a divisão da folha de pagamento dos últimos 12 meses pelo faturamento que é conseguido no mesmo período. Então, se você tem essa informação já, você já precisa, desde logo, saber que as empresas que possuem atividades que são afetadas pelo fator R, algumas do anexo 3 e todas do anexo 5, tá? É necessário realizar sempre uma identificação. Então, você vai identificar qual é o anexo para saber aí o faturamento que será tributado. Quem faz o cálculo do fator R da sua empresa? O contador. Então, sempre converse com seu contador sobre a questão dessa alteração. Por quê? Porque isso vai influenciar muito na questão do quanto você vai pagar, tá? E com esta informação, nós finalizamos aqui o nosso segundo episódio. Mas antes disso, tenho algumas informações importantíssimas para você. E, é claro, não posso deixar de mencionar aqui para vocês que já está disponível para download o nosso segundo e-book. O e-book que é justamente o material complementar deste episódio. Já pode ser acessado por você lá no nosso blog. Basta você acessar www.rkedufiscal.com. Lá você acessa na nossa biblioteca do contribuinte todo o nosso acervo. E tem material complementar também. Fora o nosso e-book, você pode baixar o Perguntão do Simples Nacional, já com todas as alterações da Receita Federal para o ano de 2021. Então, com essa informação, eu já convido você a interagir conosco nas nossas redes sociais, em caso de dúvidas, tá? E não deixe de seguir o nosso Instagram, o nosso Facebook. Lá a gente tem várias informações importantíssimas para você. Eu me despeço de você, agradecendo pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje. Já te convido a participar conosco na próxima semana, no nosso próximo episódio. Tchau!